No documentário anterior, exploramos uma das questões mais intrigantes da existência. O universo é fruto do acaso, ou de uma inteligência por trás de tudo? Entre átomos perfeitamente organizados e leis físicas meticulosamente ajustadas, percebemos que o cosmos se parece mais com uma sinfonia do que com um caos aleatório. Mas essa pergunta não se encerra em fórmulas, nem em argumentos lógicos. Ela ecoa além da física, nas tramas ocultas que mantêm as galáxias unidas e nos espaços vazios, repletos de significado. Agora, damos um passo além. Avançamos para uma dimensão onde a ciência toca o invisível, onde a matéria escura, invisível e misteriosa, rege a dança das estrelas, onde as galáxias colidem em coreografias celestiais e os buracos negros sussurram segredos do tempo e do espaço. Este não é apenas mais um documentário sobre o universo. É uma continuidade, uma expansão. É como se o próprio cosmos dissesse: agora que você me percebe, está pronto para me compreender? Vamos cruzar fronteiras da astrofísica, mergulhar em nebulosas distantes, decifrar padrões que emergem da vastidão cósmica e, de forma sutil, mas inegável, vislumbrar aquilo que está além da razão, mas dentro da realidade, a assinatura do Criador. A jornada segue e o chamado continua. Ao contemplarmos o céu noturno, somos confrontados com algo que escapa à linguagem, que desafia qualquer tentativa de simplificação: a imensidão do cosmos. Cada ponto luminoso é um lembrete silencioso de que somos parte de algo muito maior, algo que pulsa e se expande, que respira em escalas de tempo e espaço que a mente humana mal pode compreender. Neste silêncio sideral há um eco, não apenas de explosões estelares ou colisões galácticas, mas talvez de uma intenção primordial, um chamado. O universo visível contém mais de 2 trilhões de galáxias. Cada uma delas pode abrigar bilhões ou trilhões de estrelas. E cada estrela, como o nosso Sol, pode ter planetas orbitando ao seu redor. Somos apenas um entre muitos, talvez infinitos, mundos flutuando nesse vasto mar cósmico. Mas o que sustenta tudo isso? Qual é o alicerce invisível por trás da estrutura do universo? Essa pergunta nos leva à matéria escura, uma substância que não emite luz, não reflete, nem interage com ondas eletromagnéticas. Ainda assim, ela está lá, invisível, misteriosa, mas absolutamente necessária. Sem ela, as galáxias não poderiam existir. A matéria escura atua como um andame oculto que mantém as estrelas coesas, como se algo fora do nosso campo de percepção direta estivesse garantindo que tudo se mantenha em ordem. É aqui que a ciência toca as bordas do mistério. Não sabemos do que a matéria escura é feita. Sabemos apenas que ela está presente, que representa cerca de 85% da massa do universo, e que sem ela, as leis da física que conhecemos simplesmente desmoronariam. É um lembrete de que o que vemos é apenas uma fração do que existe. A realidade, ao que tudo indica, é sustentada por aquilo que não vemos. A própria luz que chega até nós das profundezas do cosmos, capturada por telescópios como o James Webb, viajou por bilhões de anos, atravessando esse tecido invisível do espaço-tempo. Cada fóton, cada raio que incide sobre nossos instrumentos conta uma história que começou muito antes da Terra existir. E essa luz, esse brilho ancestral, não apenas revela estruturas cósmicas, mas sugere ordem, complexidade e harmonia. Talvez seja por isso que tantos cientistas e filósofos se rendem à contemplação do cosmos. Porque, mesmo com todos os avanços da astrofísica moderna, há algo que escapa, algo que permanece além das equações, além dos gráficos, além da matemática. Um sentimento profundo de que o universo não é apenas grande, é significativo.
Quando olhamos para as nebulosas que criam estrelas, para os buracos negros que colapsam o tempo, ou para os filamentos galácticos que conectam tudo como sinapses de um cérebro cósmico, começamos a suspeitar que não estamos apenas diante de um caos ordenado, mas de um plano, de uma arquitetura, de uma intenção. E se existe uma intenção, será que há um autor? Essa é a pergunta que, embora não possa ser respondida diretamente pela ciência, reverbera na alma de todos os que se perdem na imensidão do céu noturno. A física nos diz que o universo teve um início, que houve um momento, o Big Bang, em que tudo começou. Tempo, espaço, matéria. Mas por quê? Porque algo em vez de nada. Porque leis universais tão precisas. Porque estruturas tão belas e organizadas, desde o átomo até as galáxias. Essa precisão incomoda até os céticos. As constantes fundamentais do universo, como a gravidade, a força eletromagnética, a expansão cósmica, parecem ter sido ajustadas com uma delicadeza assustadora. Um desvio mínimo, e a vida jamais existiria. O universo, por um fio de probabilidades quase impossíveis, é habitável. E mais do que isso, é observável. Nós estamos aqui, pensando sobre ele, questionando e, em certo sentido, ouvindo o seu chamado. Se tudo isso for fruto do acaso, então vivemos em uma improbabilidade estatística tão absurda que desafia o bom senso. Mas se não for acaso, então talvez o universo seja mais do que um acidente. Talvez ele seja uma mensagem. Assim seguimos, como navegadores do espaço e do tempo, tentando decifrar esse recado silencioso que vibra nas entrelinhas do cosmos. A matéria escura, com sua presença invisível e inegável, é apenas um entre muitos mistérios. Há ainda a energia escura, os buracos negros, os multiversos e tantas outras camadas ainda por descobrir. Mas, enquanto procuramos respostas, o universo segue nos chamando. A cada nova imagem enviada por telescópios, a cada nova fórmula desvendada, algo dentro de nós se acende, uma centelha, uma lembrança esquecida de que somos parte de algo maior, de que viemos de algum lugar e de que, talvez, não estejamos sozinhos. Se há algo que define o universo, é a luz. Ela percorre bilhões de anos, atravessando a escuridão absoluta do espaço, carregando histórias que moldam nossa compreensão da realidade. Mas, aonde não há luz, o que existe? Entre as estrelas, existem regiões tão densas e enigmáticas que engolem até mesmo a luz, os buracos negros. A simples existência dessas entidades é um lembrete do quão limitado ainda é nosso conhecimento. Eles não são apenas objetos cósmicos, são fronteiras da realidade, pontos onde o tempo para. A gravidade triunfa e a lógica humana vacila. A primeira imagem de um buraco negro, revelada em 2019, chocou o mundo, não porque fosse bela, embora fosse, mas porque ela confirmou o que até então era apenas hipótese: um vazio cercado por luz girando em espiral, aprisionada pela força gravitacional mais poderosa que conhecemos. Era como se o universo tivesse sussurrado: sim, é real, e vocês ainda não sabem quase nada. Os buracos negros surgem do colapso de estrelas gigantes. No fim de suas vidas, quando não conseguem mais sustentar a própria massa, elas cedem ao próprio peso, colapsando em um ponto sem volume, a singularidade. Isso não é apenas um evento cósmico, é uma metáfora cósmica. Até mesmo as maiores luzes do universo podem cair em si mesmas, e ainda assim, mesmo ali, a ordem, a beleza, uma física que tenta ser compreendida e uma matemática que se curva diante do mistério. Mas talvez o mais impressionante não seja o buraco negro em si, mas o que o cerca. Discos de acreção se formam ao seu redor. Plasma superaquecido, girando em velocidades próximas à da luz. Ali, no limiar do abismo, a matéria emite seus últimos gritos luminosos antes de desaparecer para sempre. É paradoxal. O lugar mais escuro do universo se revela entre os mais brilhantes. Essas estruturas são também fornalhas de transformação.
Há quem diga que buracos negros são pontes, passagens para outros universos, fendas no tecido do tempo. A ciência ainda não confirmou essas hipóteses, mas a própria possibilidade abre portas para antigas filosofias que há milênios sugerem. O universo tem camadas, há mundos dentro de mundos. E enquanto mergulhamos nessas ideias, uma pergunta inevitável emerge: se a criação permite algo tão extremo quanto um buraco negro, que tipo de inteligência governa suas leis? Há um cálculo tão exato por trás de sua formação, uma simetria tão precisa que mesmo na destruição encontramos harmonia. É o caos ordenado, a morte que gera movimento, a ausência que faz girar galáxias. Porque sim, os buracos negros não estão apenas ali para devorar. Eles moldam, estão no coração de quase todas as galáxias conhecidas, inclusive da Via Láctea. O centro da nossa galáxia pulsa com um gigante invisível, Sagitário, a estrela. É ele quem mantém bilhões de estrelas em dança constante, um vazio que sustenta tudo. É aqui que a ciência toca o sublime. Como pode o nada sustentar o tudo? Como pode o invisível manter o visível em movimento? São questões que extrapolam o laboratório. Elas penetram o campo da filosofia, da espiritualidade, da contemplação. E então olhamos novamente para o céu, não com medo, mas com reverência. Os buracos negros não são monstros, são testemunhos. Lembretes de que o universo é mais profundo do que a mente humana consegue conceber, de que há camadas além da percepção, e de que, talvez, o que chamamos de destruição seja apenas uma forma desconhecida de criação. A luz que vem do abismo nos ensina que até mesmo o nada pode ser fértil, que até mesmo a morte no universo tem propósito, e que diante de tudo isso, só nos resta uma postura possível: humildade. É fácil olhar para os buracos negros como mistérios distantes, mas talvez eles estejam mais próximos do que pensamos, não em termos físicos, mas existenciais, porque todos nós temos abismos internos, todos enfrentamos colapsos, quedas, silêncios profundos. E ainda assim, há luz, ainda assim há movimento. O cosmos, ao que tudo indica, é construído com paradoxos, buracos negros e estrelas, destruição e nascimento, luz e trevas. E em meio a tudo isso, uma ordem invisível, como uma assinatura, como uma impressão digital deixada nas bordas do infinito. Alguns a chamam de acaso, outros de física, outros ainda de Deus. O que é inegável é que, ao contemplarmos os buracos negros, tocamos uma verdade que vai além das palavras. Uma verdade que nos faz lembrar de que somos parte de um mistério infinitamente maior do que nós. Um mistério que, de forma sutil e poderosa, continua nos chamando. Há algo de profundamente desconcertante no fato de que tudo o que podemos ver, estrelas, planetas, galáxias inteiras, representa menos de 5% do universo. Todo o resto está oculto, invisível, mas nem por isso deixa de existir. O que mantém as galáxias unidas? O que impede que estrelas em rotação rápida sejam lançadas ao espaço? O que sustenta a estrutura cósmica em escalas gigantescas, como uma arquitetura invisível sustentando um edifício colossal? É aqui que entra um dos maiores enigmas da ciência moderna: a matéria escura. Ela não brilha, não emite radiação, não interage com a luz, e ainda assim, tudo indica que está em toda parte. É como se estivéssemos mergulhados em um mar invisível, navegando sem perceber que nossas embarcações são guiadas por correntes que os olhos não conseguem ver. A existência da matéria escura foi proposta não por intuição mística, mas por pura observação. Ao estudar galáxias, astrônomos notaram algo estranho. Suas estrelas externas giravam tão rápido quanto as internas. Isso não deveria acontecer. A gravidade das estrelas visíveis simplesmente não era suficiente para mantê-las unidas. Sem algo a mais, essas galáxias deveriam se desintegrar. Foi então que nasceu a hipótese de uma matéria oculta, uma presença silenciosa que apenas revela sua existência por meio da gravidade. Uma força que age, mas não pode ser tocada, nem medida diretamente. A matéria escura tornou-se, assim, o pano de fundo invisível do universo.
aquilo que não vemos, mas que sustenta tudo. Ao que tudo indica, ela representa cerca de 27% do universo, uma fração gigantesca diante da qual a matéria comum, essa da qual somos feitos, parece quase irrelevante. O universo é, em sua maioria, feito daquilo que não compreendemos. E esse é um fato que deveria nos abalar. Como é possível existir algo tão onipresente, tão determinante e ao mesmo tempo tão inalcançável aos nossos sentidos? Como pode o universo ser tão profundamente moldado por algo que escapa à nossa percepção? É aqui que o mistério se torna quase espiritual, porque a matéria escura nos obriga a lidar com a ideia de que a realidade vai muito além daquilo que podemos enxergar. Ela nos convida a admitir: há mais, sempre há mais. Na busca por compreender a matéria escura, cientistas construíram detectores enterrados em minas profundas, criaram colisores que recriam as condições do Big Bang, projetaram satélites para escanear os céus, mas até agora, tudo o que conseguimos foram vestígios, sombras, pistas, efeitos gravitacionais. E mesmo assim, a matéria escura continua ditando as regras. É ela que permite a formação de galáxias. É ela que organiza o cosmos em uma teia gigantesca, como se o universo inteiro fosse sustentado por fios invisíveis de uma tecelagem cósmica. E se pensarmos bem, isso não é tão estranho. Há muito na vida que só percebemos pelo efeito que causa: o amor, a memória, o tempo, o medo, a esperança. Nenhum deles pode ser tocado, mas todos moldam nossa existência. A matéria escura é, nesse sentido, uma metáfora poderosa. O invisível é tão real quanto o visível, e muitas vezes mais fundamental. Quando contemplamos essa teia cósmica invisível, é difícil não pensar em propósito, em inteligência, em uma lógica que ultrapassa nossas fórmulas matemáticas. Porque tudo é preciso demais, equilibrado demais. Um universo com um componente oculto que age sem ser visto, sustentando estrelas, galáxias e superestruturas. Talvez a matéria escura seja apenas uma partícula ainda não descoberta. Talvez seja uma falha em nossa teoria da gravidade. Ou talvez seja o rastro de algo maior, uma assinatura invisível, um lembrete sutil de que o universo foi arquitetado por algo ou alguém que opera além da luz, além da forma, além da matéria. E de novo, somos confrontados com nossa pequenez. Somos feitos da menor parte do cosmos, e ainda assim somos capazes de refletir sobre isso, de imaginar, de construir teorias, telescópios, poemas, de perguntar. Talvez esse seja o verdadeiro milagre. O universo é misterioso, mas é também compreensível. Ele se revela em fragmentos, em sinais, em pistas que nos levam cada vez mais longe, mas nunca até o fim. Há sempre mais véus a serem levantados, sempre mais sombras a serem exploradas. A matéria escura, nesse sentido, é uma promessa de que o desconhecido existe, de que há mistérios reais, não apenas mitos, e de que por trás do pano de fundo do universo há algo que pulsa, que organiza, que sustenta, e é isso que nos move. Não apenas o desejo de saber, mas a intuição profunda de que o saber revela sentido, de que, ao descobrir como o universo funciona, também tocamos em quem somos e talvez até em quem o criou. Porque, no fim, o universo não é apenas um lugar. Ele é uma linguagem, uma revelação constante, um chamado silencioso que ecoa na escuridão e nos convida a ver, mesmo o que não pode ser visto. Há um silêncio profundo que permeia o cosmos. Um silêncio que, paradoxalmente, fala. Cada partícula, cada raio de luz, cada átomo que pulsa na vastidão do espaço carrega uma memória antiga. Um eco de algo que aconteceu há bilhões de anos. O universo, em sua essência, é uma mensagem. E tudo o que existe, um vestígio dessa primeira palavra. Esse momento primordial é conhecido como o Big Bang. Um nome quase simplista para o evento mais grandioso, já concebido pela mente humana. O universo, antes contido em um ponto inimaginavelmente pequeno, explodiu em existência. Tempo e espaço nasceram, leis foram definidas,
E a matéria, ainda em estado bruto, começou a se organizar. Mas o que veio antes? O que desencadeou essa explosão criadora? A ciência não tem respostas definitivas, apenas hipóteses. Alguns modelos sugerem flutuações quânticas. Outros falam de universos cíclicos, bolhas cósmicas, multiversos. Mas no centro de tudo, há uma pergunta que permanece. Por quê? Não apenas como, mas por quê? Essa transição do nada para o tudo, do silêncio absoluto para o rugido da criação, é o maior salto já imaginado. E, no entanto, aconteceu. Nós somos a prova disso. Vivemos em um universo que tem leis precisas, constantes ajustadas de forma tão fina que, se fossem alteradas em uma fração mínima, a vida jamais existiria. Por exemplo, se a força da gravidade fosse ligeiramente mais forte, as estrelas colapsariam rapidamente. Se fosse mais fraca, elas jamais se formariam. Se a expansão do universo após o Big Bang tivesse sido mais rápida, a matéria teria se dispersado demais. Se fosse mais lenta, o universo teria desmoronado sobre si mesmo. Esses ajustes minuciosos, conhecidos como princípios antrópicos, sugerem que o cosmos foi, de alguma forma, calibrado. Como se alguém tivesse girado os botões com extremo cuidado, até que todas as engrenagens se encaixassem perfeitamente. Essa constatação nos leva a contemplar algo que vai além da física, porque mesmo diante de teorias e fórmulas, o espanto permanece, porque o universo deveria ser compreensível, porque ele possui beleza, simetria, ritmo, porque as equações que usamos para descrever o movimento dos planetas também funcionam para as partículas subatômicas. Há uma harmonia intrínseca em tudo. A matemática está embutida na própria estrutura do universo. Estrelas seguem órbitas com precisão. Galáxias dançam em espirais. Átomos vibram em frequências específicas. Existe uma música cósmica, uma sinfonia que toca desde o início do tempo. E se há música, talvez haja também um compositor. Essa possibilidade não precisa invalidar a ciência, pelo contrário, ela a amplia, porque à medida que mergulhamos mais fundo nos mistérios do universo, percebemos que a ciência é um caminho, mas não necessariamente o destino. Ela nos leva até os limites do conhecimento e ali nos deixa, diante do abismo do mistério. O telescópio James Webb, por exemplo, é uma dessas pontes entre o visível e o invisível. Ele nos permite olhar para trás no tempo, até os primeiros momentos após o Big Bang. Suas imagens revelam galáxias jovens, estruturas primitivas, luzes que viajaram por bilhões de anos até chegarem aos nossos olhos. E ao contemplar essas imagens, algo muda em nós. De repente, não somos mais apenas habitantes de um pequeno planeta. Somos testemunhas da vastidão. Participantes de um drama cósmico cuja origem está envolta em silêncio, mas um silêncio cheio de sentido. Há um fascínio em perceber que somos feitos das cinzas das estrelas, literalmente. O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, o oxigênio que respiramos, tudo foi forjado em explosões estelares há bilhões de anos. Somos, de certa forma, poeira das estrelas que ganhou consciência. Matéria que passou a se perguntar por que existe. E talvez esse seja o ponto mais profundo de todos. O universo não apenas deu origem a galáxias, planetas e vida. Ele deu origem à consciência. A uma mente capaz de perguntar, capaz de amar, de criar, de imaginar Deus. É como se, ao longo dos bilhões de anos, o cosmos estivesse se preparando para produzir seres que um dia olhariam para o céu e compreenderiam sua própria origem. Seres capazes de chorar diante de uma nebulosa, de se emocionar ao ouvir sobre o nascimento de uma estrela, de ver, no vácuo escuro entre galáxias, um espelho para a própria alma. Nesse sentido, o universo é mais do que espaço e tempo, é uma história. E talvez essa história tenha sido escrita por algo, ou por alguém, que transcende tudo o que conhecemos. A ciência nos oferece ferramentas. Ela mede, calcula, prevê. Mas há perguntas que ela apenas sugere, como se deixasse pistas. Como se dissesse, olhe mais fundo. E é exatamente isso que fazemos. Olhamos, escutamos, perguntamos. Não porque temos todas as respostas,
mas porque fomos feitos para isso, porque há, dentro de nós, o mesmo sopro que move as galáxias, um anseio que não se satisfaz com o óbvio, uma inquietação que, diante das estrelas, reconhece algo sagrado. O universo é antigo, misterioso, belo e, acima de tudo, significativo. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque ouvimos o chamado dos cosmos. Entre bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, há um pequeno ponto azul, um grão de poeira suspenso num raio de luz. E sobre esse ponto, olhos se voltam para o céu perguntando: por quê? Por que existimos? Porque o universo é compreensível? Porque há ordem, beleza, simetria? E porque, em meio a tudo isso, há vida? A ciência tem nos levado longe. Sabemos sobre a origem das estrelas, o ciclo da matéria, a expansão do universo. Medimos ondas gravitacionais e capturamos imagens do invisível. Mas há algo que a física ainda não consegue explicar: a consciência, a capacidade de perceber, de questionar, de imaginar. O universo, em toda a sua imensidão, é mudo, até que alguém o observe. E somos nós, poeira estelar animada, que damos voz ao cosmos. Essa constatação é ao mesmo tempo grandiosa e humilde. Somos o meio pelo qual o universo se contempla, não apenas parte dele, mas parte que sabe que existe, que procura sentido, que vê beleza, que constrói significados, que busca Deus. Essa busca não é nova. Desde as primeiras civilizações, a humanidade ergueu os olhos ao céu, tentando decifrar o que via. As constelações foram mapas, os planetas, deuses, e o céu, uma tela para nossas perguntas mais antigas. Hoje temos telescópios, espectrômetros, supercomputadores. Sabemos que não há deuses gregos nas órbitas de Saturno, mas as perguntas continuam, e talvez, mais do que nunca, sejam necessárias. A existência da vida consciente em um universo tão hostil, tão escuro, tão vasto, é um dos maiores mistérios da ciência. As constantes físicas que regem o cosmos, gravidade, velocidade da luz, força nuclear, estão todas ajustadas com uma precisão absurda. Uma pequena variação e não haveria átomos, não haveria estrelas, não haveria nós. Esse ajuste fino, chamado fine-tuning, tem intrigado físicos, cosmólogos e filósofos por décadas. Porque o universo é justo o tipo de lugar onde a vida pode surgir? Alguns sugerem que é acaso. Outros propõem múltiplos universos, onde o nosso seria apenas um entre infinitas possibilidades. Mas há quem veja nisso um propósito, não como prova final de uma divindade, mas como um convite para considerar algo maior do que as equações. A consciência não é apenas um dado biológico, ela é a centelha que transforma o universo em experiência. É o que faz com que um ponto de luz seja mais do que uma estrela, seja um milagre. É a consciência que nos permite olhar para o céu e dizer: isso é belo. E mais ainda, isso me diz algo sobre quem sou. E quem somos? Somos matéria feita para questionar. Somos átomos que aprenderam a cantar. Somos poeira estelar, com alma. A grandeza de Deus não está apenas nas galáxias distantes ou nos buracos negros. Está no impulso interior que nos move a procurar, a criar, a amar. Está na matemática da física e na poesia da vida. Está no código genético e no arrepio diante do sublime. Quando os dados do telescópio James Webb chegam à Terra, eles são apenas números, ondas de energia capturadas por sensores. Mas quando alguém os interpreta, os traduz, os transforma em imagem e significado, algo maior acontece. A ciência revela o como, mas é a consciência que ousa perguntar o porquê. E talvez seja nisso que a espiritualidade encontra espaço, não na ignorância, mas na reverência. Não como resposta apressada, mas como postura diante do inexplicável. Uma postura de abertura, de maravilhamento. O universo não precisa ser belo, mas é. Não precisa ser compreensível, mas é. E nós não precisávamos existir, mas existimos. Essa improbabilidade é, por si só, uma mensagem.
uma assinatura impressa no tecido da realidade. E ao ouvi-la, não com os ouvidos, mas com a alma, percebemos que a ciência não elimina a fé, apenas a depura. Ela retira os excessos, remove os mitos, expande o entendimento, mas o assombro permanece. Ao final de tudo, quando apagamos as luzes e olhamos para cima, o silêncio das estrelas continua nos chamando, como um eco que atravessa a eternidade, sussurrando em línguas antigas. Você não está só. O cosmos nos envolve, mas é a consciência que dá sentido a tudo. E talvez nesse ponto onde ciência e espiritualidade se tocam, encontremos uma nova forma de olhar o universo, não como um acaso indiferente, mas como um convite. O convite para entender, para contemplar e, quem sabe, para adorar. O universo fala, e quem ouve com o coração entende a mensagem. Se essa jornada entre as estrelas tocou sua mente e sua alma, inscreva-se no Simplifica aí. Aqui, a ciência e a contemplação caminham lado a lado, revelando os mistérios do cosmos com profundidade, beleza e propósito, onde o conhecimento encontra o infinito.